Olá galera, bem-vindos mais a essa videoaula, mais essa abordagem sobre formação territorial e urbanização brasileira. Abordaremos os seguintes tópicos: território dos povos originários, invasão portuguesa, o saque do pau-brasil, a formação de vilas e cidades, com base nos 4 ciclos econômicos predominantemente, né? As revoltas regionais e a garantia da unidade territorial e a urbanização não planejada. Tá certo? Esperamos que ao final o discente adquira as seguintes competências: perceba os diversos processos de aniquilação portuguesa contra os povos originários, identifique e espacialize o saque do pau-brasil e os 4 ciclos políticos e econômicos, localize e represente a formação das primeiras vilas e cidades no tempo e espaço, com base na organização social, política e econômica, contextualize as revoltas regionais com a garantia da unidade nacional, na unidade territorial, observe os diversos processos da urbanização brasileira no tempo e no espaço e conceitue e proponha ações intervencionistas no espaço urbano. Bom, vamos iniciar aí com essa primeira página, com essa primeira tela, que é o mapa dos povos indígenas em 1500. Na verdade, os verdadeiros formadores do território brasileiro, né, foram as diversas nações indígenas, tá certo? As diversas etnias indígenas que em 1500 já ocupavam o território brasileiro, tá certo? Apenas em 1500 os portugueses chegaram e invadiram essa porção de território aí sul-americano, de modo que esses povos já se encontravam aí, comandando e controlando e vivendo em sociedade, criando animais, cultivando a terra, coletando frutos, enfim, seja de qual forma for, eles já estavam aí em 1500. Tá? Esses povos originários já se encontravam aí. E aí nessa segunda imagem aí nós temos, né, o contato retratado por Oscar Pereira da Silva, sob o título de Desembarque de Cabral em Porto Seguro. Né? Essa daí é uma tela que se encontra no Museu do Ipiranga, Museu Paulista da Universidade de São Paulo, localizado no bairro do Ipiranga, na cidade de São Paulo, tá certo? E aí nós temos essa imagem aí, né? De um lado os invasores no mar, na embarcação, e de outro lado em terra, no seu próprio território, os povos originários que ocupavam na ocasião aí o espaço geográfico, tá certo? Então não foi nada de descobrimento, né? Não foi nada daquele papinho de trazer a civilização, porque trouxeram barbárie, trouxeram diversas doenças, né? Trouxeram diversas mazelas, dizimaram mais de 3, 4 milhões de índios, tá certo? Então eu não vejo isso como nada civilizatório, como nada interessante, entendeu? Os verdadeiros donos da terra, os verdadeiros formadores do território brasileiro foram e são os povos originários, tá certo? E aí, já como um primeiro ciclo econômico, uns consideram ciclo econômico, outros não consideram, mas enfim, para todos os efeitos, vamos citar aí o primeiro ciclo exploratório, que foi o ciclo do pau-brasil, né? Pau-brasil ele era basicamente direcionado, destinado à indústria
moveleira e indústria têxtil, tá certo? A sua área de ocorrência e extração ocorreu desde o litoral do Rio Grande do Norte, tá certo? É uma árvore tipicamente de Mata Atlântica, ocorreu do Rio Grande do Norte até o litoral sul do estado de São Paulo. E aí, ao longo desse processo de saque e processo de exploração, de extrativismo do pau-brasil, foram, ao longo da costa, da faixa litorânea, foram já se formando algumas cidades, como, por exemplo, Cananéia, Itanhaém, São Vicente. São Paulo é a única que não foi formada na faixa litorânea, na faixa costeira, e sim no Planalto, tá certo? Aí nós tivemos Rio de Janeiro, né? Um pouco antes aqui, Ubatuba também já é bem, é uma cidade colonial, tá certo? São Sebastião, né? Todas elas no litoral. Bertioga também, né? Bertioga. E aí subindo nós temos Rio de Janeiro, nós temos Salvador, nós temos Porto Seguro, nós temos Igaraçu, nós temos Olinda, enfim, essas foram as primeiras cidades litorâneas, né, costeiras, formadas aí já no ciclo do pau-brasil, no ciclo de saque e extrativismo do pau-brasil. Concomitantemente a isso, ou um pouco depois, nós tivemos aí a formação das capitanias hereditárias, tá certo? Eu costumo dizer que as capitanias hereditárias foi o primeiro grande processo de transferência de terras públicas, de terras da coroa portuguesa aos particulares, tá certo? E isso contribuiu já desde então, já dá mais tenra data, a formação das oligarquias no Brasil, tá certo? De modo que as únicas capitanias que prosperaram foram a de Pernambuco, de Duarte Coelho, e a de São Vicente, de Martim Afonso de Souza. Então nós temos aqui já uma primeira divisão territorial, tá certo? Do espaço geográfico brasileiro. Nós já temos aí uma primeira divisão territorial com cidades e vilas majoritariamente, predominantemente costeiras. Santana aqui é Cananéia, tá certo, pessoal? Santana é Cananéia. Então veja, aí já como um segundo ou primeiro ciclo econômico, dependendo da dimensão conceitual aí aplicada, né? Nós tivemos a cana-de-açúcar, tá certo? Cana-de-açúcar ocorreu majoritariamente na faixa litorânea leste do Nordeste brasileiro, tá certo? Entre Rio Grande do Norte e a Bahia, cujas principais cidades aí eram Igaraçu, Olinda e Salvador, tá certo? Já nesse ciclo canavieiro, nós tínhamos essas principais cidades litorâneas e costeiras que eram os grandes polos aí de comando e controle do sistema latifundiário, né, monocultor da cana-de-açúcar. Mais para frente, nós tivemos aí então o ciclo econômico da mineração, que ocorreu majoritariamente em Minas Gerais e Goiás, tá certo? Em Minas Gerais, as principais cidades formadas, né, as principais vilas e cidades formadas aí desde então foram Diamantina,
foram Mariana, foram aquelas cidades históricas que nós conhecemos hoje, né? Ouro Preto, que era conhecido como Vila Rica, que inclusive foi a capital da província de Minas Gerais, né? Vila Rica. E lá em Goiás nós tínhamos a Vila Boa de Goiás, que hoje nós conhecemos como cidade de Goiás. Tivemos outras vilas e cidades fundadas no Brasil a partir da mineração, do ciclo econômico do ouro? Sim, mas essas que eu citei foram as principais, tá certo? E essas províncias, Minas Gerais e Goiás, foram as que predominaram, tá certo? Foram as que mais prosperaram, tendo essas cidades aí que eu citei anteriormente, Diamantina, Ouro Preto, Vila Rica, Mariana, Sabará, etc. E Vila Boa de Goiás, cidade de Goiás atualmente, como as principais. Então, dependendo do conceito, pau-brasil, cana-de-açúcar e mineração. Considerando outras dimensões conceituais, cana-de-açúcar, mineração e agora o café. Tá certo? O café basicamente se desenvolveu nessa mancha marrom aqui. Tá certo, pessoal? Divisa entre os estados de Minas Gerais com o Espírito Santo, Norte Fluminense, Vale do Paraíba, né? Toda a região mogiana aqui, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Campinas, etc. Esse mapa tem um erro, porque essa faixa marrom ela deveria percorrer esse trajeto que eu estou passando aqui com o cursor, tá certo? Toda a região norte, noroeste, oeste e norte do Paraná foram ocupados com a cultura do café, tá certo? E aí as cidades formadas nesse ciclo cafeeiro, né? Vou citar as principais, tiveram outras, mas enfim, as principais cidades foram Vassouras, no Vale do Paraíba, Fluminense, tá certo? Vassouras, já que no Vale do Paraíba Paulista nós temos São José do Barreiro, Bananal, Areias, enfim, todas essas cidades aí do Vale histórico, do Vale do Paraíba histórico paulista, né? E aí se alastrou aqui, pegou toda a região mogiana, cidades também como Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Cafelândia, tem até uma cidade aqui próxima a Bauru que se chama Cafelândia, e está nessa região aqui, ó, na região noroeste do estado de São Paulo, e que não está incluída nesse mosaico marrom aí, por isso que eu falo, né? Londrina, Maringá, no norte do Paraná, foram terras que tiveram o cultivo do café, enfim. Então esse mapa aqui já tem um erro conceitual aí, tá certo? Toda essa região aqui deveria estar colorida com marrom, tá certo, pessoal? Então, cana de açúcar, mineração, café, todas elas, né, todos esses ciclos econômicos por onde passaram ao longo do tempo e do espaço, foram modelando, foram alterando, foram impactando, foram criando vilas e cidades, tá certo? Ao longo do tempo e do espaço, essas atividades econômicas foram modelando o território brasileiro e dando uma nova configuração, tá certo, pessoal? Porém, ao longo de todo esse ciclo econômico, né, ou esses ciclos econômicos,
Durante todos esses ciclos econômicos nós tivemos diversas agitações, diversos levantes, diversas manifestações pelo território brasileiro. Tá certo? A coisa não aconteceu de maneira plana, de maneira tranquila. Sempre nós tivemos aí grupos locais, oligarquias locais, enfim, sempre os descontentes com alguma coisa se agrupando e protestando por alguma causa, tá certo? Cada grupo tinha uma causa específica, ou as causas abrangiam diversos grupos, mas o que eu quero deixar nítido aqui nesse momento é o seguinte: todos esses levantes, todas essas manifestações, tá certo? Todas essas manifestações tinham uma preocupação comum ao governo, tá certo? A regência, né? Na Primeira República, enfim, todas elas tinham uma preocupação em comum: colocar em xeque, colocar em ameaça a unidade territorial do país, tá certo? O grande temor era com que essa unidade territorial, esses contornos aqui, tá certo? Esses contornos aqui que nós conhecemos hoje. Percebam que o Acre não está nesse mapa aqui, ó. Olha o Acre aqui, ó. Isso daí já é uma outra questão que não vamos colocar em pauta agora, mas só para efeito de curiosidade. Olha o tamanho do estado do Mato Grosso, tá certo? Olha as novas divisões aqui, né? A nova configuração do território brasileiro. Mas enfim, o fato é que todas essas revoltas regionais causavam um grande temor ao governo, a ameaça à integridade dessa federação, desse território brasileiro, tá certo? Eles tinham receio de que isso daqui se esfacelasse, se segregasse, se dividisse em diversas nações, em diversos países, tá certo? Então a todo momento a aniquilação, o sufocamento dessas diversas revoltas que nós estamos vendo aí. Só para citar algumas revoltas: a cabanagem, a balaiada, a revolta dos malês, a sabinada, os farrapos, né? O movimento do Padre Cícero, né? E o movimento de Canudos também é meio semelhante com o do Padre Cícero. Enfim, o cangaço, tá certo? As greves operárias ocorridas na cidade de São Paulo na década de 10 e 20, a Guerra do Contestado, a revolta da Chibata, né? A revolta da vacina no Rio de Janeiro. Então todos esses movimentos, todos esses levantes, todas essas revoltas preocupavam o governo no sentido de colocar em xeque a unidade territorial, tá certo? Eles tinham receio com que esses territórios se transformassem em diversos países, em diversas nações, e tudo isso se fragmentasse, perdendo o controle, o comando e o controle no caso do governo geral, no período da colônia, da regência, no período do império, e no período da república, dos governos aí presidenciais, né? Digamos que na Primeira República os primeiros governos republicanos foram denominados de governos da espada, né? Porque grande parte deles eram militares, tá certo? Então o que deve ficar aqui bem nítido é o seguinte: todos esses movimentos colocavam em xeque a unidade territorial. E aí, já caminhando para a indústria, né, que é um outro ciclo econômico. Então nós tivemos cana-de-açúcar, mineração, café e agora a indústria, tá certo? E mais uma vez esse ciclo econômico, que é a indústria, que começou basicamente na década de 20 com as indústrias têxteis na cidade de São Paulo,
esse movimento também vai contribuir com a modelagem, né, com a transformação do espaço geográfico e do território, tá certo? Então aí, nesse período de industrialização, nós tivemos basicamente 3 fases. A inicial, que é a fabril têxtil, na década de 20. Depois nós tivemos o desenvolvimentismo da era Vargas, né, com indústrias de base, né, com a instalação e ampliação de parques hidrelétricos, tá certo? E quais são as indústrias de base? Elementarmente siderurgia e metalurgia, tá certo, pessoal? Então essa era a Vargas, que ficou marcada, e depois no terceiro momento aí nós tivemos o plano de metas, né? Desenvolver 50 anos em 5, do Juscelino Kubitschek, que abriu enormemente as portas para a instalação da indústria automobilística no Brasil, tá certo? E aí eu vejo como um grande problema, porque o parque ferroviário foi colocado de lado, né, para beneficiar a indústria automobilística, e aí deram início aí a construção, né, e ampliação de diversas rodovias no país, né? O Brasil passou de ser um país ferroviário para um país rodoviário, e um grande erro. Poderia ter o rodoviário? Poderia, mas não deveria ter abandonado o ferroviário, tá certo? Então, essas são as principais 3 fases da indústria: década de 20, era Vargas e plano de metas Juscelino Kubitschek, tá certo? Todo esse processo, ao longo do tempo, né, ao longo da história, todo esse processo modificou, alterou, transformou o território brasileiro, tá certo? Inclusive no período, nessa fase de implantação da indústria, a partir dos anos 20, nós tivemos aí um grande acontecimento, né, que o Brasil começa a passar de agrário para urbano, tá certo? O período das grandes levas de imigrantes do Nordeste, por exemplo, do Nordeste brasileiro, esse período de migração se iniciou aí, tá certo? Com o período de industrialização do centro-sul do Brasil. Porque vejam, se nós pegarmos o mapa aqui, grande parte das indústrias estão concentradas no centro-sul brasileiro. O que é o centro-sul brasileiro? Compreende as regiões sul, sudeste e parte do centro-oeste, tá certo? De modo que a distribuição espacial da indústria está concentrada aqui ainda em meados do século XXI, tá certo, pessoal? Desconcentrou um pouco para o Nordeste? Sim. Desconcentrou um pouco mais para o Centro-Oeste, predominantemente aqui a agroindústria? Sim. Só que ainda a concentração industrial no Brasil é principalmente no sul e sudeste brasileiro. Estados como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul compõem aí o grosso do caldo da distribuição espacial da indústria no Brasil, tá certo? E isso altera a configuração do território brasileiro. De que forma isso altera? Construção de portos, aeroportos, viadutos, hidrovias, linhas de trem, né, ferrovias, expansão das cidades, conurbação, né? Conurbação é quando uma cidade se junta, se gruda com a outra, tá certo? Formando um espaço geográfico urbano contínuo, tá certo?
isso é conurbação, né? Aí nós temos as grandes metrópoles, as grandes megalópolis nesse fenômeno, tá certo? Grandes manchas urbanas altamente povoadas, tá certo? Uma concentração demográfica altíssima, né? Nós temos a implantação e expansão de infraestruturas, enfim. Esse é o processo de urbanização, tá certo? E isso traz problemas, né? Quais são os problemas? Falta de saneamento ambiental, falta de moradia digna, tá certo? Enfim, superlotação das cidades, trânsito, né? Engarrafamentos, congestionamentos caóticos, superlotação dos sistemas de transporte em massa, metrô, trem, ficam completamente lotados e por aí vai, né? Então essa concentração não planejada de indústrias, de serviços não planejada, ela provoca inúmeros problemas, violência, enfim, tá certo, galera? Então basicamente é isso que acontece com a falta de planejamento urbano, né? Nós temos aí diversos problemas. E agora chegou a hora de colocar a mão na massa, chegou a hora da atividade. O que você vai fazer? Vai construir um texto com 25 linhas, um texto em forma de síntese, de resumo, sobre o que foi visto, lido e falado aqui. Aí embaixo nós temos alguns textos de apoio, tá certo? Para complementar a minha fala aqui, a exposição das imagens e dos mapas, você vai ler esses textos, vai se recordar do que foi falado aqui e vai consultar essas imagens aí, tá certo? Esses mapas, e vai construir um texto com 25 linhas, utilizando essas palavras-chave que estão citadas aí embaixo, tá certo? Território dos povos originários, invasão portuguesa, o saque do pau-brasil, capitanias hereditárias, a formação de vilas e cidades litorâneas, os 4 ciclos políticos e econômicos, cana-de-açúcar, ouro, café, indústria. Quiser citar o pau-brasil também não tem problema. As revoltas regionais, das quais eu falara anteriormente: cabanagem, balaiada, farrapos, canudos, chibata, malês, sabinadas e as greves operárias na cidade de São Paulo, a garantia da unidade territorial e a urbanização não planejada. Então essas palavras-chave devem constar obrigatoriamente no seu resumo de 25 linhas, tá certo? Que você vai fazer à luz do tema formação e territorial e urbanização brasileira. Tá certo, galera? Basicamente é isso. Leia os textos de apoio, faça o resumo da aula e bons estudos. Até logo. Tchau.